Zuleika de Souza Neto nasceu em 5 de junho de 1921 em Curvelo, interior de Minas Gerais. Foi criada em Belo Horizonte, onde começou a trabalhar como costureira junto de sua mãe, e nessa época a costura era uma habilidade feminina como qualquer outra, um serviço doméstico que milhares de mulheres faziam no Brasil. Não é à toa sua mãe fazia esse tipo de serviço para complementar a renda da família. E Zuleika, nas horas vagas, brincava com alguns retalhos que sobravam, fazendo algumas roupinhas para as bonecas e suas primas. Tempos depois, sua família mudou-se para Salvador, na Bahia, onde Zuleika passou a sua adolescência e juventude. Foi ali que aconteceu algo fundamental. Esse encontro com uma cultura afro-brasileira tão pulsante só ampliou mais o seu olhar em relação ao próprio país. As cores quentes, as rendas, as chitas, o sincretismo religioso, tudo isso entrou nela como mais uma bagagem. A Bahia não foi uma passagem, foi uma escola de vida, de cores, texturas, tudo que ela carregaria para todo sempre. Mais tarde, já mais famosa, ela diria que a moda brasileira, para ser internacional, tem que ser legítima. E essa legitimidade ela aprendeu a reconhecer nas ruas de Salvador. E em 1940, Zuleika conheceu o americano Norman Angel Jones, que estava visitando a casa dos seus pais em Belo Horizonte. Ele era funcionário do governo dos Estados Unidos e veio ao Brasil para comprar alguns cristais. E eles se casaram em 1943. É aí que ela se torna Zuzu Angel. O sobrenome do marido Angel se junta com seu apelido artístico e nasce a marca e a estilista que iria ficar eternizada. Desse casamento nasceram os 3 filhos. A vida de Zuzu ia mudando de acordo com as mudanças do marido. Primeiro Belo Horizonte, depois Rio de Janeiro, depois Salvador. E aí em 1947 nasce seu primogênito, o Stuart Edgar Angel Jones. Em 1949 nasce sua filha do meio, a Idelgard Beatriz Angel Jones. E em 1952 nasce sua caçula, Ana Cristina Angel Jones. Foi em 1957 que Zuzu começou então a sua produção artesanal de saias em seu apartamento em Ipanema, para reforçar ainda mais o orçamento doméstico. O espaço ficou conhecido como Zuzu Saias, uma alusão direta à peça que tornou tão famosa. Era um ateliê doméstico, como tantas outras costureiras tinham naquela época, hoje é mais difícil de se encontrar. Lá ela transformava seu quarto em uma oficina de costura e atendia a alta sociedade. Conquistou clientes e ampliou a criação como blusas, acessórios e até tinha alguns ajudantes. Mas o casamento não durou. Em 1960, Zuzu e Norman se separaram. Agora ela precisava sustentar seus 3 filhos sozinha. E foi isso que a fez mergulhar de cabeça no trabalho. Vale a pena dizer que no Brasil daquele tempo, a moda era dominada pela França. A elite ela queria se vestir como um europeu, não como um brasileiro. As costureiras daquele período copiavam os modelos estrangeiros, mas a Zuleika, sem saber, já estava sendo preparada para pensar de forma bem diferente. Então, em 1961, depois do seu divórcio, Zuzu se mudou com o ateliê para uma casa maior no mesmo bairro. A clientela cresceu, o trabalho conquistou prestígio e ela também fez parte da Fundação Pioneiras Sociais, onde costuravam alguns uniformes. O exercício logo virou profissão. Suas saias balonê começaram a despontar como preferida entre as mulheres da elite mineira. E de Minas, a fama se espalhou para o Rio de Janeiro. E em 1966, Zuzu já era uma etiqueta conhecida na alta sociedade carioca. Enquanto os outros estilistas daqui só pensavam em reproduzir o que vinham da Europa, Zuzu se debruçava sobre as riquezas nacionais. Estavam presentes em suas coleções o folclore, a chita, o renda, o babado, as fitas, o fuxico. Ela misturava pano de colchão com gorgorão, usava pedras brasileiras, fragmentos de bambu, conchas, e também estampava pássaros, borboletas, flores e frutos, sempre com uma brasilidade bem autêntica. Foi ela quem trouxe para o Brasil e popularizou o termo fashion designer, elevando a profissão de costureira a um patamar de arte e autoria. Na época, a palavra costureira tinha um peso um pouco mais baixo, mais doméstico. As mulheres que criavam roupas eram vistas mais como operárias. E ainda em 1966, Zuzu apresentou cerca de 40 modelos, chamando a atenção por seu nome e ampliando seu espaço dentro da mídia nacional. Foi no segundo salão de moda da Feira Brasileira do Atlântico que ela mostrou seu talento para um público ainda mais amplo. E ainda nesse mesmo ano aconteceu outro desfile muito importante no Clube dos Decoradores do Copacabana Palace. Lá, Zuzu apresentou modelos de cafetãs da coleção Saunier, palavra francesa que significa cuidado, elegante, bem feito, caprichoso. A coleção trazia peças longas e sofisticadas, com estampas bem marcantes. Já em 1967, Zuzu realizou um desfile no Golden Room do Hotel Copacabana Palace. A coleção apresentava modelos coloridos com o lançamento do tecido lurex, que trazia brilho, modernidade às peças. O lurex
X era um fio metálico que dava um toque glamouroso e futurista às roupas. Zuzu, sempre tão atenta às novidades, foi uma das primeiras a usar material no Brasil, reforçando sua imagem de estilista vanguardista. E em 1968, Zuzu Angel costurou pela primeira vez para as altas damas da elite. Sua cliente mais ilustre foi a primeira-dama Yolanda Costa e Silva, esposa do então presidente Arthur Costa e Silva. E a ocasião era super especial. A rainha Elizabeth II estava visitando o Brasil. Yolanda então encomendou com a Zuzu um presente majestoso para a monarca. Uma capa de zibeline azul royal com uma palerine sobreposta formada por uma malha de ouro e pedras preciosas brasileiras. Uma obra em conjunto com a joalheria Geinstein. O croquis foi divulgado pela mídia, mas por intrigas políticas do período, o presente nunca foi entregue. A história rendeu um episódio famoso na coluna social de Nina Chaves, que publicou uma matéria chamada A Capa e a Contracapa. Zuzu também preparou na mesma ocasião um vestido para Yolanda Costa e Silva receber a rainha Elizabeth II. Vale a pena trazer para vocês também outra informação de que a capa ela acabou sendo desmontada, meio que para pagar os prejuízos da construção dessa peça. A parte do manto, do tecido ficou até no ateliê da Zuzu, mas acabou que com o tempo foi se deteriorando, sumindo e nunca se soube onde está totalmente essa peça. Curiosamente, o nome de Zuzu começou a repercutir melhor no exterior do que por aqui. As estrangeiras que chegavam ao Rio de Janeiro não deixavam de passar no seu ateliê domiciliar. Ela conquistou uma clientela invejável que contava como Ivone De Carlo, Joan Crawford, Kim Novak, Margot Fonteyn, Liza Minnelli, até entre outros modelos. E então, em 1970, veio o grande salto internacional. Zuzu foi convidada pela loja Bergdorf Goodman na Quinta Avenida em Nova York para apresentar sua primeira coleção internacional, a International Dateline Collection I. A escolha desse nome pretendia remeter à moda sem fronteiras que poderia ser usada em qualquer parte do mundo. O desfile foi inspirado na Maria Bonita e ela apresentou vestidos de algodão colorido, com rendas no norte e várias referências ao cangaço. O sucesso foi total, Zuzu se tornou a primeira estilista brasileira a exportar moda para os Estados Unidos. E em 1971, Zuzu lançou a International Dateline Collection II, e dessa vez o desfile aconteceu no Gotham Hotel em Nova York, conhecido por hospedar nomes da moda. A coleção foi um desdobramento da primeira, passando a vender também para as lojas como a Neiman Marcus. Enquanto a carreira de Zuzu no exterior ascendia, no Brasil o tempo escurecia com a política de horror imposta pela ditadura militar. Seu filho mais velho, Stuart, era estudante de economia e bicampeão carioca de remo. Ele passou a integrar o movimento revolucionário do 8 de outubro, o MR8, uma organização clandestina de esquerda que combatia a ditadura militar. E em maio de 1971, Stuart sumiu. Ele entrou para a chamada lista de desaparecidos políticos, que continha o nome de militantes presos. Stuart foi preso no bairro Grajaú, no Rio de Janeiro. Ele foi levado ao Centro de Informações da Aeronáutica, no aeroporto do Galeão. O que aconteceu lá dentro foi brutal, segundo o preso político Alex Polara, que testemunhou a situação. O corpo do Stuart nunca foi encontrado e Zuzu nunca conseguiu enterrar o filho. Sendo assim, encontrar Stuart virou a maior obsessão de Zuzu. Ela bateu de porta em porta nos quartéis, apelou para todos os órgãos de segurança, suplicou pelo filho desaparecido com políticos, inclusive o próprio ditador Ernesto Geisel, e fez denúncia à Anistia Internacional. Zuzu foi costureira e ativista, as duas coisas juntas, tanto que passou a ser procurada pelos parentes de outros militantes desaparecidos e mortos pelo regime. Ela usava sua fama e sua criatividade como arma. Entregou um dossiê a Henry Kissinger durante sua visita ao Brasil, fez chegar sua denúncia ao senador Edward Kennedy e tomou o microfone de uma aeromoça num voo para anunciar que desceriam no Brasil, país onde se torturam e matam jovens estudantes. No seguinte à morte de Stuart, Zuzu realizou um desfile protesto em Nova York, mais especificamente no consulado brasileiro, que era tecnicamente território nacional. Foi a maneira que ela encontrou para fazer de ser ouvida. A coleção era a International Dateline Collection III, Holiday and Resort, dividida em 3 atos. A Holiday, que tinha as roupas alegres, coloridas, com estampas tropicais. Depois a Resort, com roupas bem leves, de praia, com cores bastante vibrantes. E a última, que foi uma surpresa, com um protesto. Os anjos entristecidos, os pássaros engaiolados, os soldados, canhões e tanques de guerra, mostrando totalmente o luto, a dor e a denúncia pelo seu filho. Se você olhasse esse desfile de longe, ia achar a coisa mais fofa do mundo. Parecia uma coleção infantil, cheia de desenhos ingênuos, anjinhos, sol, palhaços coloridos. Mas a genialidade e a dor da estilista Zuzu estava nesse detalhe. Quando você chegava perto das roupas, o choque era brutal. Aqueles palhaços e soldados com traços de crianças estavam armados. O sol sorridente tinha grades na frente representando o sol quadrado da prisão.
Pássaros estavam em gaiolas e o anjo, que era a marca registrada dela, aparecia chorando. Zuzu usou a estética de inocência para denunciar o que o regime militar estava fazendo. Ela conseguiu camuflar a dor maior de sua vida em bordados que pareciam brinquedos. A sua filha caçula, Ana Cristina, cantou Tristeza, de Vinícius de Moraes. E no final, Zuzu subiu a passarela com um vestido preto, um manto preto e um cinto com 100 crucifixos, representando 100 jovens mortos pela ditadura. O desfile de setembro de 1971 teve 2 destinos completamente distintos. Um nos jornais do mundo e outro no Brasil. Essa diferença não foi por acaso, foi um resultado de uma estratégia genial de Zuzu e de uma censura brutal que operava no país. Lá fora, o recado foi claro e imediato. A imprensa internacional entendeu o protesto e noticiou exatamente como ele era, uma denúncia. Apenas 2 dias após o desfile, no dia 15 de setembro de 1971, o jornal canadense The Montreal Star estampou a manchete. Dias depois, foi a vez do Chicago Tribune dos Estados Unidos trazer a matéria com o título: A mensagem política de Zuzu está nas suas roupas. A matéria não deixava dúvidas sobre o caráter do evento, comentando que os protestos através de modas são bastante raros. Outros veículos também tomaram o mesmo caminho. O Home News publicou com o título Política e moda se misturam. A Fort Lauderdale News and Sun Sentinel, no dia 25 de setembro, falou sobre a moda que toma um rumo político. A imprensa americana, em particular, deu destaque à imagem do Lu. As fotos publicadas mostravam as estampas de protesto com nitidez e a figura de Zuzu vestida de preto era apresentada em seu contexto real de dor. As matérias enfatizavam a mensagem política e a busca desesperada da mãe pelo seu filho. Zuzu, em seu diário, chegou a celebrar o feito, já que dentro a história foi outra. A grande imprensa brasileira, que havia apoiado o golpe militar em 1964, agora operava sob censura e colaborava com o regime. O Jornal do Brasil, que antes estampava as coleções de Zuzu com fotos e longas matérias, publicou apenas uma nota minúscula em 22 de setembro, intitulada Os Manequins de Zuzu. Destacaram apenas os nomes das modelos que desfilaram, mas não traziam uma única foto das roupas, nenhuma palavra sobre o protesto ou busca de Zuzu por seu filho. Já o jornal O Globo deu uma cobertura mais extensa, publicando uma matéria de quase uma página no dia 22 de setembro, chamada Zuzu Angel e sua passarinhada. Mas a manchete e o texto focavam exclusivamente nos pássaros das estampas. O ponto mais grave é que a matéria afirmava categoricamente que o desfile teve apenas 2 momentos, o Holiday e o Resort, silenciando completamente o terceiro ato de protesto, que encerrava a apresentação. A foto escolhida pela Globo é um exemplo claro de como também a imagem foi manipulada. A fotografia mostrava Zuzu Angel sorrindo, vestida com seu traje de luto ao lado de uma modelo. Ao contrário das fotos da imprensa americana, que mostravam as modelos com os vestidos de protesto em primeiro plano. O Globo escondeu as estampas de protesto e criou uma atmosfera de falsa alegria, que não condizia com a realidade do desfile. E vale a pena afirmar que essa atitude da imprensa não foi um caso isolado. A grande mídia brasileira, o Globo, o Jornal do Brasil, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Correio da Manhã, entre outras, apoiou ativamente o golpe de 1964. Eles justificaram seu apoio ao regime militar sob a alegação de estarem combatendo a suposta ameaça comunista. Essa aliança entre a imprensa e os militares criou um ambiente de colaboração que permitiu o silenciamento de vozes como o da Zuzu Angel. O historiador Rodrigo Ruim, em seu artigo Tecendo uma Revolução, define que o que aconteceu com a Zuzu Angel não como uma censura completa, mas como um silenciamento. A mídia continuou a noticiar seus desfiles e seu sucesso profissional, como a matéria do Jornal do Brasil Faturada, que falava sobre seus lucros em dólares, mas apagou qualquer conteúdo político de sua trajetória. Esse tipo de silenciamento era uma ferramenta eficaz do regime. Não era preciso proibir a estilista de trabalhar, bastava retirar da sua história a parte que incomodava o Estado. O Consulado-Geral do Brasil em Nova York, em telegrama ao Itamaraty, afirmou que o tema da coleção foi pássaros tropicais, sem qualquer conotação de outra natureza. E não existiu, quer para o público e quer para a imprensa especializada, qualquer ligação com o acontecimento extra-desfile. Isso mostra a conveniência do Estado e da imprensa no silenciamento de Zuzu. E em 1972, Zuzu lançou a International Dateline Collection IV, chamada The Helpless Angel. O desfile continuou no Gotham Hotel, em Nova York, e a coleção utilizava a padronagem de xadrez, os bordados de anjos, mantendo a temática política. O anjo desamparado era desenhado em um estilo infantil, com um sorriso feliz, mas questionador. Ele flutuava e caía em combinação celestiais de cores. A coleção também trazia xadrezes, padrões em xadrez e estampas de casinhas em combinação com cores sólidas. O anjo também aparecia como um motivo bordado com sofisticação. Zuzu também criou um vestido para homenagear Iemanjá, uma orixá brasileira do mar, com um vestido de crepe branco com cauda curta, mangas fascinantes. Entre as modelos que desfilaram estava a filha do então prefeito de Nova York, o John Lindsay.
uma presença que dava ainda mais visibilidade à causa de Zuzu. E em 1973, Zuzu apresentou a International Dateline Collection quinta, chamada Nova Mulher. A grande novidade foi a participação de El Que Maravilha como modelo da marca. A coleção refletia a visão de Zuzu sobre as transformações sociais. A década de 70 trouxe uma nova mulher, aquela que sai profissionalmente, a mulher que tem uma nova dimensão de vida, a mulher que realmente acredita no que diz. El Que não foi apenas uma modelo de Zuzu. Em 1972, viajando com a Hildegard Angel para São Paulo, El Que viu um cartaz de terroristas procurados pela ditadura. No cartaz estava o rosto de Stuart Angel, irmão de Hildegard. El Que já sabia que Stuart havia sido assassinado, rasgou a foto dele do cartaz. Ao fazer isso, foi flagrada por 2 policiais e presa no DOPS. Foi liberada após 6 dias por ajuda de Zuzu. El Que, anos depois, comentou que alertava a amiga, dizendo que Zuzu, você vai ser morta, e Zuzu respondia, já me mataram desde que sumiram com meu filho. E esse é um detalhe poderoso sobre o círculo de amizade e resistência em torno de Zuzu. Ainda no mesmo ano, Zuzu lançou a International Dateline Collection sexta, chamado Filho e Mãe. A característica dessa coleção era a desobediência. Os modelos pensados para as mães eram mais jovens, mais ingênuos, nada muito confortável, com decotes mais curtinhos, enquanto para as filhas eram mais longos, arrojados e audaciosos. A coleção dispensava o uso de lingerie por baixo, pois os puxês e blusas foram desenvolvidos com cortes e pences que faziam um efeito de sutiã, modelando e sustentando totalmente os bustos. Zuzu também era conhecida por pensar muito na ergonomia feminina. Zuzu brincava com as expectativas da sociedade de como cada geração deveria se vestir. A desobediência era uma metáfora para a liberdade. E ainda nesse mesmo ano, Zuzu inaugurou uma loja no Leblon com um projeto de decoração arrojado e moderno. Seus anjinhos estavam por toda parte, nas ornamentações, nas almofadas, nas cadeiras estofadas, acima da porta, da cabine de prova e até no letreiro em neon localizado na fachada da loja. Isso mostra seu tino para a harmonia visual entre loja e os produtos, o que a levou a reforçar uma unidade identitária da marca. Essa noção projetual veio do convívio com as práticas profissionais norte-americanas, onde a identidade da marca já estava mais consolidada. A partir da inauguração, o mix de produto também se expandiu. Acessórios, camisetas estampadas, camisolas, bolsas, almofadas, porta-moedas, porta-copos e muitos outros itens. E em 1974, Zuzu apresentou a International Dateline Collection sétima, chamada Contemporary Classics. A ideia era apresentar um novo clássico. Não era uma volta ao passado, mas uma volta ao bom gosto. Zuzu acreditava que a moda podia ser atemporal sem ser antiquada. Ela resgatava silhuetas elegantes e atualizava com tecidos modernos, cortes inovadores. Era uma reflexão sobre o que realmente importava no vestir. O bom gosto nunca sai de moda. O desfile contava com a participação de El Que Maravilha fazendo uma performance onde ela jogava algumas almofadas na plateia. E em 1975, o Zuzu também lançou a coleção Brazilian Butterfly. Nessa coleção, ela trocou os anjinhos pelas borboletas em suas roupas. A coleção era tropical, descontraída, colorida, uma metáfora para a evolução e transformação. Zuzu Angel já sabia que estava na mira dos militares. Ela sabia que seus telefonemas eram grampeados e seus passos monitorados. Ela dizia que já recebia visitas estranhas, gente que aparecia para comprar e ficava de conversa. Tanto que ela também falava, devem querer ver de perto essa louca chamada Zuzu Angel, que sai por aí desafiando os poderosos. Temendo por sua vida, Zuzu escreveu dezenas de bilhetes e as confiou a artistas e intelectuais, como o dramaturgo Paulo Pontes, o jornalista Zuenir Ventura e o compositor Chico Buarque. Em seus bilhetes dizia, se algo vier a acontecer comigo e se eu aparecer morta por acidente, assalto ou qualquer outro meio, terá sido obra dos mesmos assassinos do meu filho. Ela chegou até a acrescentar lápis, esteja certo que não estou vendo fantasmas. Quando Zuzu morreu, Zuenir Ventura, Paulo Pontes e Chico Buarque se reuniram na casa do compositor para discutir o ocorrido. E em 14 de abril de 1976, quase dando 5 anos da prisão de Stuart, Zuzu Angel morreu em um acidente de carro na saída do túnel Dois Irmãos no Rio de Janeiro. Por décadas, a versão oficial foi acidente, mas investigações posteriores comprovaram que foi um assassinato encomendado pelo Estado. E em 1998, a Comissão Especial dos Desaparecidos Políticos reconheceu que Zuzu faleceu por causas não naturais. E em 2014, a Comissão Nacional da Verdade confirmou a participação de agentes da repreensão em sua morte.
E em 2019, sua certidão de óbito foi retificada para morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro, no contexto da perseguição sistêmica e generalizada à população identificada como opositora política ao regime ditatorial de 1964 a 1985. Zuzu Angel foi muito mais do que uma mãe em busca de justiça. Foi visionária que criou uma identidade para a moda brasileira, foi uma empresária que levou o Brasil para as melhores lojas do mundo, foi uma cidadã que enfrentou o poder do Estado com sua arte. A historiadora Daniela Calan que escreveu que a moda é uma chave para entender as transformações da cultura. E a história de Zuzu prova exatamente isso. A moda é expressão, é política, é subversão. Moda é história. Em 1993, a filha Hildegard criou o Instituto Zuzu Angel de Moda no Rio de Janeiro, que aliás é a minha base de pesquisa. O Túnel das Irmãs foi batizado como o Túnel Zuzu Angel em sua homenagem. E no Carnaval de 1998, a escola de samba Em Cima da Hora a homenageou com o enredo Quem é Você, Zuzu Angel? Um anjo feito de mulher. E em 2006, o cineasta Sérgio Rezende dirigiu o filme Zuzu Angel com a Patrícia Pilar no papel principal. E em 2017, seu nome foi inscrito no livro de aço dos heróis nacionais, depositada no Panteão da Pátria e da Liberdade de Tancredo Neves. E como ela mesma disse, coragem tinha meu filho, eu tenho legitimidade. Até hoje sua história é um símbolo de resistência e a pergunta de Chico Buarque, quem é essa mulher na música Angélica, finalmente foi respondida. Zuzu Angel foi uma mulher que usou a moda para lutar, para denunciar e para resistir. E a história não a esqueceu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vou pedir para vocês comentarem aqui embaixo, também deixarem um like que ajuda muito e compartilharem com quem gosta desse tipo de história, que gosta de conteúdo de moda. Esse vídeo deu bastante trabalho, então eu agradeço qualquer pequeno gesto, ok? Um beijo, até a próxima!